Bem-vindos ao Pubcast, o melhor destino para quem quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo das pistas. Eu sou o Jeff, da página Cala a Boca Jeff, e aqui ao meu lado a gente tem o Fórmula 1 da Zoeira, que é o Baiano, que vocês conhecem muito bem, que é quem está divulgando tudo isso aqui, e também o Gucci, que também é administrador e também um dos fundadores de tudo isso aqui. A gente vai falar de tudo que aconteceu no fim de semana de automobilismo, começando com a MotoGP, e eu queria dar a palavra para o Baiano para ele se apresentar e falar o que a gente vai falar aqui hoje. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu queria começar falando que hoje foi uma corrida muito interessante da MotoGP, muito boa de assistir. Para quem não acompanhava, quem não é muito assíduo na MotoGP, conseguiu se apaixonar um pouco pela categoria, principalmente pelo Marc Marquez hoje, que ele está fazendo uma corrida assim meio que impecável, defendendo contra um carro que era contra uma moto que era superior a dele, nas voltas finais, que era do Jorge Martin. E infelizmente ele forçou muito além do limite, né? Ele tentou defender como dava, deu uns 3x no Jorge Martin e no final acabou caindo. Infelizmente ia fazer uma grande corrida. Se ele fosse um pouco mais inteligente, talvez ele conseguiria até segurar o P3 ali, porque realmente não dava para ele se manter tanto tempo assim à frente do Martin. A gente também teve um incidente envolvendo o Viñales e o Bagnaia. O Viñales, ele pareceu dado um espaço, parece ter forçado um pouco demais, parece ter espalhado um pouco demais, mas no final me pareceu que foi um incidente de corrida. A gente vai ver o que o Gucci e o Jeff vão falar, mas foi divertido até de ver a discussão entre os que quase saem na mão, mas acho que esses foram os principais pontos da corrida. Bom, olá a todos, eu sou o Gucci. Eu concordo com o Baiano, foi uma boa corrida, sim. Tudo dentro do esperado da MotoGP, vamos dizer assim, que a MotoGP sempre é uma categoria muito movimentada, corridas são boas. Esse ano tá sendo um bom campeonato. E embora as Ducatis realmente sejam a melhor moto disparada do grid, mas as corridas estão sendo movimentadas. E os pontos são esses, né? A gente vai discutir um pouco a batida do Bagnaia e do Viñales, talvez a batida do Marini e do Alex Marques, que é o irmão do Mark. E mais pra frente a gente vai vendo, porque o Bezek, ele fez uma corrida impecável, sem falar o que do Bezek, foi perfeito. Ganhou com 5 segundos de vantagem, foi perfeito a corrida inteira. Ele deu a sorte sim do Bagnaia ter se envolvido com o Viñales ali, porque agora ele encostou de novo no campeonato. O Bezek que... Um ponto, Oi? Tá um ponto bom do ponto, Bagnaia. Sim. E o Bezek que nas últimas duas corridas lá em Austin e Jerez foi uma corrida meio apagada. Ficou atrás do Marini nas duas. As últimas duas corridas do Bezek foi meio apagada. Então isso é bom pra dar fogo no campeonato, né? Agora os dois estão separados por um ponto. E também pra ver se o Bezek recupera a boa forma que ele teve no início, né? A segunda colocação do Martin foi o piloto que mais pontuou no fim de semana. Ganhou a sprint. Foi segundo hoje. E o Zarco em terceiro. Fechando aí um pódio só de Ducati, né? As 3 Ducati no pódio. Sobrou só 5 Ducati na prova, só 13 terminaram a prova, 12 terminaram a prova. E 5 Ducati no top 3. Não, 3 Ducati no top 3 e 5 terminaram a prova. E aí depois vem em quarto o Augusto Fernandes, bom resultado pra ele, ele que anda de KTM, que é uma equipe satélite. Ele anda na GasGas, que é uma equipe satélite da KTM. Tipo, foi um bom é isso. resultado. A moto da KTM é a terceira melhor do grid? Então, e nesse momento, na minha opinião, é a segunda. É Ducati, aí vem a KTM, aí vem a Aprilia, aí depois vem a Honda e a Yamaha. É até bizarro Beleza, isso, né? beleza. A A Honda é Honda melhor do que a Yamaha, pelo menos, no momento. Não, a é, Yamaha Então, é, sem sombra de dúvidas, a pior do grid disparada. é Tem bizarro. A nem Honda condição. tá lá atrás e o Marques brigando com os caras da frente, né, velho? mas olha só, eu achei interessante só comentar uma coisa sobre o Mark Marques, que tipo, ele voltou do acidente, né, que ele teve em Em Portugal, que Portimão, também foi culpa dele pra caramba. sim. Ele forçou uma ultrapassagem que era muito difícil de conseguir. E hoje, de novo, mais um erro dele. Ele vai fazer uma temporada muito parecida com o que o Leclerc está fazendo na Fórmula 1, em relação a não ter o equipamento, tentar compensar em levar a moto ao limite o tempo todo. E quando você está sempre no limite, é uma linha muito tênue entre o gênio e o idiota, né? Mas também a gente teve a corrida sprint. O Jeff vai comentar um pouco mais sobre a sprint. A gente volta depois falar um pouco mais sobre a MotoGP com mais comentários do Boot.
O Augusto Fernandes, P4, foi um baita resultado para ele. Ele que é estreante na MotoGP esse ano, depois de ser campeão da Moto2 ano passado. Ele é estreante, tá numa moto, numa equipe satélite, numa segunda melhor moto, mas a equipe em si é bem abaixo. A moto é boa, mas a equipe é bem abaixo. Mas conseguiu um P4, um ótimo resultado, o melhor resultado da equipe no ano. Foi um baita resultado para ele, que é estreante também, né? Tá apenas na sua quinta corrida na categoria e já conseguiu um P4. Ele que é outro espanhol dessa geração de espanhóis aí da MotoGP, né? Inclui o Marc Marques, o Alex, os dois irmãos Espargaró, o Vinhales, tipo, tudo espanhol. O Martin também é espanhol. MotoGP é uma categoria espanhola, vamos dizer assim, né? A maioria dos pilotos é espanhol, os últimos campeões são espanhóis e etc. E a maioria é da Catalunha, né? Tem 6 catalães no grid. Sim. É, Aí em e P5, quem que foi o P5? Foi o Espargaró, o Alex, de Aprilia. Foi um resultado interessante, mas se não tivesse tido toda aquela bagunça que aconteceu, provavelmente ele ia ser oitavo, nono, porque o Vinhales estava brigando ali na frente, né, na batida, ele estava em terceiro. Marques também. Então, é, aconteceu muita bagunça e ele acabou herdando o quinto lugar, mas ele não tinha no ritmo assim, se todos terminassem, ele não ia terminar em quinto, isso é óbvio. Aí depois em sexto veio o Brad Binder, que na primeira volta ele teve um enrosco ali com o Alex Marques. O Alex Marques espalhou demais na curva 4 se eu não me engano. Espalhou demais, aí o Binder caiu lá para 18º, terminou em sexto. Beleza, ele tava fazendo uma boa recuperação, mas contou também com vários abandonos na frente dele. Terminou em sexto. Ele que durante a corrida também pagou uma volta longa de pênalti, que ele tinha cortado uma curva, vamos dizer assim, e a direção de prova entendeu que ele ganhou vantagem. Aí ele teve que pagar uma volta longa e ali perdeu uns 3 segundos fácil. Então, tipo, talvez poderia ser melhor. Aí fechando Só em uma sétimo. dúvida, uma dúvida, Guti, sobre para quem não acompanha a MotoGP, o que seria essa volta longa? É basicamente um trecho da pista que eles alongam uma curva, vamos dizer assim. Não tem como explicar assim pra comparar com uma Fórmula 1, mas tipo, pega um hairpin, uma curvinha U assim. Eles pegam e alongam esse U até mais pra frente pra fechar depois o U assim. é como É se isso fosse na aí, Fórmula E, o modo ataque, é o só modo que sem ataque. ganhar vantagem de potência. Exatamente, na Fórmula 1 pega o modo, você sai do traçado da pista e pega o modo ataque. Aí aqui é a mesma coisa, entendeu? Aqui Ah, entendi. você pega essa volta longa, você perde muito tempo, entendeu? Entendi. E na moto, que a corrida tão próxima uma da outra, as motos em si, é muita coisa você dar uma volta longa. Sim, Exatamente. você perde muito tempo. É. Aí voltando, o sétimo foi o Quartararo. Foi um resultado interessante, mas infelizmente ele tá na pior moto do grid, disparada. A Yamaha realmente tá numa fase horrível. A Yamaha que nos últimos, sei lá, todos os anos eles disputaram algum título, assim, ultimamente, mas 2022 pra cá piorou muito a moto. Ficaram muito lentos de reta, não tem reta nenhuma a moto. Tipo, em qualquer pista a moto é 15 km por hora, 20 mais lento que a Ducati, por exemplo. E a Yamaha nunca foi uma moto de ter muitas velocidades de reta. Ela era uma moto igual a Honda, ela era uma moto de curva. A Yamaha, essa era a briga, vamos dizer assim, nos últimos anos. A Ducati andava só de reta, era só reta. Na reta a Ducati sempre foi a mais rápida, sempre, todos os anos. Mas em curva era muito mais lenta que a Yamaha e a Honda, por exemplo. E a Yamaha não, a Yamaha ela era lenta de reta, mas nas curvas ela ganhava muita vantagem. Por isso que a Ducati só foi ganhar um título em 2021, se eu não me engano, 22. Que até conseguir juntar esses dois, moto rápida de reta e rápida de curva, demorou um pouco. E nisso a Yamaha tinha vantagem. Só que esse ano, a Yamaha decaiu muito de ritmo, não tem velocidade reta, perdeu a vantagem que tinha em velocidade de curva, também não é a mais rápida em velocidade de curva. Ou seja, a Yamaha tá numa fase horrível, sempre E andando ainda mal. assim, o Quartararo, ou Quartararo, não sei nem como é que pronuncia o nome dele, assim, ele conseguiu um pódio esse ano, né? Calma aí, Esse Baiano. ano, Volta o que você falou aí não conseguiu sim. que a sua voz cortou. Ah, eu falei que o Quartararo, ele ainda conseguiu um pódio esse ano, mesmo estando com uma moto horrível da Yamaha. Sim, e foi numa pista, vamos dizer assim, de reta, que foi em Austin. Ele conseguiu um P3 É, em Austin. Foi um baita resultado. O Quartararo é outro piloto também que tá, tipo, por exemplo, vamos dizer assim, no mesmo
Não nível do Marques, obviamente não. Mas, tipo, as condições dos dois. Os dois tá nas duas piores motos. Os dois estão caindo bastante ultimamente. O Quartararo, ele não tá machucando, mas ele tá caindo muito. Os dois estão Ele não caindo. chegou a abandonar esse ano, né? O Quartararo não abandonou esse ano, mas ele tá caindo bastante, por quê? É o mesmo caso do Marcos. Ele tá tentando, ele tem que andar no limite pra moto andar. Ele sempre tem que estar no limite pra conseguir, sei lá, um P10 no máximo. É tipo, andando no limite você tem mais chances de errar. Então, o Quartararo também caiu bastante, mas tipo, ele cai em treino bastante, em corrida nem tanto. O Quartararo, ele é bem mais jovem, né? Ele é um cara da nova Sim, geração, algo assim, não é? sim. Ah, ele Acho tem que, 24 anos. na sua opinião, ele seria como se fosse o novo Marques? Cara, eu acho que não, porque, mano, o novo Marques é um cara muito acima. O Quartararo é, sim, um grande talento. Foi campeão mundial, inclusive, em 2021. Com uma moto pior, né, que a Ducati em 2021 já era melhor, mas a Yamaha dava um caldo ainda nessa época. Mas, cara, o Marques é outro nível. O Marques chegou sendo campeão do mundo. O primeiro ano dele foi campeão do mundo. Isso é. Beleza, que ele tava na. Era discutível quem era melhor na época, Yamaha ou Honda, mas ele tava numa moto de ponta, sim. Aí o Marques é outro. O Marques é nível super, hiper, mega talento. É cara pra entrar na história. O Quartararo é um cara bom, mas ele não vai ser o melhor. Um dos melhores da É, geração, sim, né? Não da igual o Banhaia. história. O Banhaia é muito bom, mas ele nunca vai ser considerado o melhor da história, assim. Ele é um cara pra dominar a geração dele, entendeu? Ele, o Quartararo, é tudo a mesma geração. O Marques E não. o Bezek? O Bezek também é dessa mesma geração. Ele é um pouquinho mais novo. Não, na verdade, tem a mesma idade, na verdade, mas surgiu ano passado na MotoGP. Foi o primeiro ano dele ano passado. É, também é dessa mesma geração, a mesma idade. Eles tudo 24, 23 anos por aí. O Banhaia que é um pouquinho mais velho que tem 26, mas é a mesma geração praticamente. Eles que vão E o dominar. Marques, uma geração anterior. É, o Marx surgiu em 2013, né? 10 anos atrás. O Marx, embora pareça que ele, tipo, já tem 10 anos de carreira, ele tem 30 anos apenas. O Banhaia já tem 26, o Banhaia é 4 anos mais novo só que ele. Essa é a E diferença. Na MotoGP, quanto tempo assim a carreira de um piloto? Tipo, na Fórmula 1, a gente sabe que atualmente o cara chega a 38, 39 anos, 40, tranquilo ainda, consegue render bem. Não só agora, como historicamente, na Fórmula 1, os pilotos sempre tiveram uma longevidade um pouco maior do que em outros esportes. Mas, tipo, na MotoGP é tipo isso? Na MotoGP, os pilotos começam a aposentar ali com 36, nessa faixa, 36 pra frente, assim, vamos dizer, se o cara for um cara bom. Se for um cara mediano, aposenta antes, mas se for um cara bom que ganha corrida, pá, ele E se aposenta. for o Valentino Rossi? O Valentino. O Valentino é outro cara, tipo, todo mundo sabe o nível do Valentino, né? Não precisa nem falar nada, mas ele aposentou muito velho, ele tinha mais de 40 anos e tava muito abaixo o resultado dele. Infelizmente estava abaixo, mas tipo, ele continuou porque ele era o Valentino. Não é porque fosse qualquer outro piloto mediano assim, não ia continuar nessa idade. Nenhuma equipe ia querer, mas era o Valentino. Além de ser o Valentino, né, toda a história que ele teve, Era a mídia ele da MotoGP, né? Ele era a mídia. Todo o circuito, todo autódromo, em toda corrida tinha lotado de fã dele. Tanto que depois que ele saiu ao MotoGP meio que deu uma caída assim de fãs e tal. Mas o cara era outro nível. Ele continuou porque ele era o Rossi, não é porque ele era qualquer um. E o Marques é Será, outro. será que o Marques, é isso que eu pergunto, será que o Marques chega nesse nível de tipo, correr com 40, 42 anos? Do jeito que tá continuando aqui, eu acho que não, mano. Porque É, depende. assim, tentando se matar. Toda corrida ele tá caindo, etc. Se ele não machucar, ele tem condições de correr. Talento ele tem, mas vai depender da condição física. Não é só o talento que também permite essas coisas. Vai depender da física, da condição física do cara. É, em corrida de É moto que o também o próprio. físico ele pega muito mais que corrida de carro, né? Porque você tá, É muito, tipo, 50% do veículo é o seu corpo, né? muito. A MotoGP é totalmente física. Um exemplo mesmo vou usar um exemplo aqui meio antigo, mas que eu vi o piloto falando. O próprio Alexandre Barros, que era um brasileiro, o único brasileiro que ganhou corrida na MotoGP, o único que correu na MotoGP também. Então, o cara é o maior de tudo, tipo, no Brasil. Ele falou em 2002. Ele correu, foi P4 no campeonato, ganhou corrida e tal. Pra 2003 ele foi pra Yamaha, era uma moto meio ruim, pá. Aí em 2004 ele foi pra Honda oficial, que vamos dizer assim, é a HRC, a do Marques hoje em dia, é a mesma equipe, vamos dizer. Ele foi pra Honda Entendi. oficial, era a melhor moto na época, a Honda.
Foi pra Honda oficial, ele tinha no contrato dele, ele falando isso. No contrato dele a obrigação era ganhar a corrida, ser campeão. Não obrigação, mas tipo, era o objetivo que a equipe queria dele. E começou muito bem o ano de 2004 pra ele, assim, o ano começou bem. Teve os testes de pré-temporada em 4 pistas. Ele falou que nessas 4 pistas ele quebrou o recorde de volta das 4 pistas com a moto. Só que na primeira etapa, antes disso, ele tinha lesionado. Aí ele passou o ano inteiro se recuperando da lesão, né? Só que ele falou que toda corrida ele sentia dor, toda. Não tinha exceção de nenhuma que ele não sentiu dor o ano inteiro. E, tipo, sentir dor pra você pilotar uma moto deve ser horrível. Você não tem Putz, o mesmo o desempenho. próprio o pai do Durham foi campeão sentindo dor também, assim ele falou, né? Tipo, ele tava lesionado e foi ele que teve um lance de ele modificar um pouco a moto para poder adaptar a Sim, pilotagem dele com a mas lesão. nesse caso do Durra, ele não foi campeão, ele foi vice. Ele correu machucado, mas pra tentar segurar o título, né? Que ele era líder do campeonato. Pra Sim. tentar segurar o título, mas não conseguiu e foi vice no final. Mas sim, ele andou lesionado. Muita gente andou lesionado. É, Coisas da moto MotoGP velocidade. é um esporte que você se lesiona, mas você tá muito exposto, né? Tipo, o Leclerc ele bate, sei lá, 3 vezes no fim de semana, tá de boa, levantando o carro, troca uma asa e já tá de volta. O Max, ele cai 3 vezes no fim de semana, ele pode, tipo, quebrar o braço, tá ligado? E ficar fora a temporada É, inteira. perdeu o ligamento do ombro e nunca mais poder pilotar, né? É tipo isso. Um exemplo mesmo é o Pedrosa. Tanto de lesão que o Pedrosa teve na carreira, tipo, impossibilitou ele de continuar. Ele parou, acho que ele tinha 34 anos quando ele aposentou. Tipo, ele tava 33 por ele, tava novo, mas as lesões não permitiu ele continuar no mesmo nível que ele era, entendeu? É É, foda né? essa É foda, lesão. velho. E o Paul Espargaró, velho? Ele já tem previsão de voltar? Ele volta esse ano ainda ou não? Então, eu li umas notícias, estavam querendo que ele volta já na próxima corrida, que é em Mugello, mas é daqui um mês só. Próxima corrida é só em junho, Sim. dia 15, se eu não me engano, alguma coisa assim, dia 11. E tava com uma previsão dele tentar voltar em Mugello, né? Mas vamos ver, porque ele saiu da UTI, eu acho que faz um mês só. Ele quebrou a mandíbula, teve concussão no cérebro, algum problema pulmonar lá que eu não lembro. Tipo, a recuperação dele tá sendo longa e difícil, né? Não tá sendo fácil. E um campeonato desse que praticamente já acabou pra ele, né? Por dizer assim, ele não vai ser campeão mais, muito difícil. O Além ideal era só, tipo, ficar parado e recuperar, velho. Além do campeonato, tipo, nenhum momento, obviamente, ele nunca ia ser campeão esse ano. Ele tá na Gas Gas, que o Al Fernandes foi P4 hoje. Não é uma equipe de ponta, tá longe disso. Ele também não é um piloto, uau, vai disputar o título, nunca foi. Mas, né, tá perdendo boa parte de pegar a experiência com essa moto nova, que ano passado ele tava na Honda. Aí agora ele voltou pra KTM, tava pegando experiência nova e infelizmente lesionou na primeira etapa. Aí Vamos voltando, falar agora da, pode da, falar. da, da MotoGP ou vai pular para sprint? Não, eu ia terminar só de terminar, tipo, os que terminaram a corrida, o resultado, Ah, enfim. beleza. Eu falei só até o Quartararo. Aí voltando, o oitavo foi o Fábio de Gianantonio, que tá na Gresini, que o Fábio é um italiano, tá lá mais pela nacionalidade em si, porque ele é bem ruinzinho. Já fez pole ano passado, inclusive, mas ele é ruim. Foi um caso à parte ali. Tá tomando um cacete do Alex Marques. O Alex, que não é nenhum piloto uau, nenhum piloto de ponta, vamos dizer assim. Ele faz a graça ali, fez pole esse ano, pode, mas não é um piloto para disputar a posição ali na frente sempre. Ele é do P5 ali para trás. Tá tomando um cacete. É o Ralf Schumacher da MotoGP. Sim, vamos dizer assim, né? Além dele ter o peso, o nome dele, né? Ele deve ser Sim. muito comparado com o Mark, pá. Mas ele não é um piloto de ponta, tá longe disso. Aí depois o Fábio de Gianantonio terminou em oitavo. Aí o nono foi o Takaki Nakagami, que é outro também, da Honda, da LCR, que é a segunda equipe da Honda. Ele só tá lá porque ele é japonês, ele é horrível. Ele tá lá, acho que na MotoGP faz uns 5 anos. Nunca mostrou nada demais. Esse ano é o sexto dele, nunca mostrou nada demais, sempre andando, sei lá. Eu acho que ele já conseguiu um P4, um P5, mas era em corrida muito diferente, assim, uma corrida muito bagunçada. Mas normalmente ele é bem ruim. E é nessas horas que você vê o nível que a Honda tá. O Nakagami, além de ser ruim, ele conseguiu um P9 só, de 13 pilotos que terminaram. Tipo, ele quase foi Meu, último. Aí você vê o Marques andando lá na frente, em segundo, disputando posição com o Ducati.
tipo, isso foi muito genial, foi uma coisa acima do normal. Não é normal isso daí. O Marques realmente tá andando muito com a moto que ele tem. Não à toa que ele tá caindo, Dando mais do que a moto devia. tá andando mais do que a moto devia. Aí Bom, terminando, em décimo foi o Morbidelli, que infelizmente eu gosto muito do Morbidelli, é um piloto, foi vice-campeão inclusive em 2020, com a equipe satélite da Yamaha, deu um cacete no Quartararo. Mas infelizmente depois que ele mudou para Yamaha oficial, não vem mostrando nenhum resultado. Se eu não me engano, não conseguiu nenhum pódio com a com a Yamaha oficial. Esse ano tá sendo um ano bem difícil para ele, e é um ano de firmação para ele, porque é o último ano dele de contrato na Yamaha oficial e o próprio dono da Yamaha já falou, ou você mostra resultado, ou nós não vai renovar o contrato. A gente vai atrás de outro e etc. E ele tá num ano difícil, ele tá, mesmo, obviamente a moto é a pior, mas ele tá tomando um cacete do Quartararo. Cacete não, né? Eles estão dividido por 9 pontos, mas, tipo, em pista, assim, você vê que o Quartararo é bem superior a ele, isso não tem dúvidas. E foi isso, e foi décimo. Aí em décimo primeiro foi o Danilo Petrucci, que tá voltando só essa etapa para substituir o Enea Bastianini na Ducati de fábrica. O Bastianini Sim. sofreu uma lesão lá em Portugal ainda na primeira etapa, quebrou um osso das costas lá, eu não lembro o nome do osso, mas quebrou um osso lá, tá lesionado até hoje. O Petrucci, que já foi piloto da Ducati oficial em 2020, foi o último ano dele inteiro assim na MotoGP, inclusive ele ganhou Le Mans em 2020, há 3 anos atrás. Ele era piloto oficial da Ducati, mas né, não mostrou o resultado devido, saiu da MotoGP, foi para o World Superbike, tá lá até hoje, veio correr só essa etapa, substituindo o Bastianini. Aí em 12º veio o Lorenzo Salvador, que tá substituindo o Miguel Oliveira. Miguel Oliveira que lesionou de novo em Jerez na etapa passada, que torceu o ombro, alguma coisa assim, deslocou o ombro, aí não pôde correr nessa. Sobre o Miguel Oliveira, eu até queria falar, será que essa segunda lesão dele não foi por conta do acidente que teve com o Marques? Isso não pode ter, tipo, prejudicado? Ele tomou uma porrada meio que nas costas, no ombro, não foi? Então, o acidente com o Marques, ele já tinha recuperado 100%. Tanto que ele voltou, ele perdeu só uma etapa, o Oliveira. Sim. Ele bateu com o Marques ali em Portimão, na Argentina ele não correu, e ele voltou em Austin, foi P5, inclusive. Foi um baita resultado para quem estava voltando. Aí em Jerez, que foi a etapa passada, de novo, o Quartararo teve bandeira vermelha na primeira largada. O Quartararo, tipo, deu uma espalhada assim para cima dele. Porque o Morbidelli foi por dentro, aí o Quartararo, tipo, foi um sanduíche. O Morbidelli vindo tudo por dentro, o Quartararo no meio e o Oliveira por fora. Aí nisso o Morbidelli deu uma espalhada, que aí bateu no Quartararo e bateu no Oliveira. Aí o Oliveira de novo lesionou o ombro, se não me engano deslocou. Foi um baita azar do Oliveira, mas tipo, e nessa corrida ainda eu achei muito injusto, porque o Quartararo foi punido, uma long lap, mas na minha opinião, o Morbidelli devia ser punido porque ele que foi muito por dentro e espalhou pra cima dos dois, mas a direção de prova não viu isso, né? Mas considerou o Quartararo como culpado. Enfim. E o Oliveira não tem previsão para volta, mas talvez o Mugello ele já volta, né? Porque o Mugello é daqui a um mês. É um bom piloto de meio de pelotão, né? Tipo, Sim, não é um cara que vai brigar pelo campeonato, mas pode ser um cara que vai ali ser tipo um. um Sainz Não da sei nem vida, como. assim. É tipo um Sainz da vida, né? Que eu pensei. Sempre anda ali na frente, mas nunca vai disputar a vitória constante, etc. bom, então É só um bom piloto. esse É. foi o Grande Sim, Prêmio da França da MotoGP. Não tem muito o que falar da sprint tirando o que aconteceu no começo, até porque pro final da prova o Martin abriu uma distância muito grande, né? Ele venceu a corrida com quase 2 segundos de vantagem, uma corrida de que 15 voltas, né? 14 voltas, não lembro quanto é que foi. E 12 foi isso, né? votos, eu acho. O, Alguma coisa o assim. Quartararo fez basicamente o que ele fez na corrida do domingo, né? Que ele só manteve o que aconteceu, esperou o povo da frente cair. Não tem muito o que fazer com essa moto mesmo, né? Largou em 15º, terminou em oitavo. Bastante gente caiu. Teve uma briga muito boa com o Bagnaia e o Marques, né? Mas tirando isso, não aconteceu muito mais outra coisa, né? Na sprint. Sim. O que vocês acharam dos acidentes de hoje, os dois principais? O envolvendo o Alex Marques Marini. e o Banhaia. Olha, Os culpados, no caso. pra mim, ali nos dois incidentes, tanto do Banhaia e do Vianes, tanto do Marini e do Marques,
foram incidentes de corrida. Não tem Sim. nenhum culpado, assim. Foi coisa que aconteceu porque Uhum. aconteceu. Mas se fosse para culpar alguém, eu, no primeiro incidente, eu culparia o Banhaia, porque o Vinhales passou ele por dentro e deixou um espaço, dava pro Banhaia dar o X certinho, mas o Banhaia deu um. Talvez desequilibrou um pouquinho, deixou a moto espalhando. Ele parece que deu meio que uma traseirada, sei lá, É, uma a tremida moto, na a moto, moto espalhou. a moto deu uma desestabilizada, ele tipo deu uma espalhada e infelizmente os dois bateu ali, caiu tanto que até foi uma cena engraçada, né? O Banhaia no chão ainda, o Vinhales vem. Todo mundo achou que ele ia perguntar se tava tudo bem. Os dois simplesmente saem no tapa ali, tipo, dá um tapa no capacete um do outro e fica discutindo. A Foi melhor briga da engraçado. corrida, Mano, simplesmente. e o engraçado é que, tipo, você vê que quando isso acontece na NASCAR, a mídia americana, tipo, mostra bem, tá ligado? Bota É, os música, os caras caralho. postam no E a mídia, Instagram. e a mídia europeia só corta e para de mostrar. Tem, Os caras tipo, falando, só meu Deus, que cena lamentável. nesses dois, nessa briga. Pra mim, se fosse culpado, pra mim não tem culpado, mas se fosse pra, por exemplo, punir alguém pra próxima corrida, seria o Banhaia. Mas vamos ver o que a direção de prova vai falar. Nem vi se eles soltaram alguma coisa que vão punir ou não. E no A caso do Ducati já comprou, né, a direção de prova. No caso do Marini e do Marx, né? Os dois ele. O Marini estava em terceiro ou quarto. Ele saiu da primeira chicane ali, nas duas primeiras curvas. Ele deu uma desequilíbrio, arrastou muito o ombro no chão, quase caiu. Só que nessa de que ele quase caiu, ele recuperou, conseguiu salvar a moto. Só que quando ele subiu a moto, tipo, a moto estava inclinada. Quando ele voltou a moto, o Marcos já estava do lado, aí os dois bateu. Se fosse para culpar alguém ali, seria o Marini, porque ele não voltou devidamente assim a segurança. Ele não olhou direito se estava vindo alguém mais rápido ou não. Mas ele foi outro azar dos dois, né? Os dois abandonou o Marini, que estava muito bem. Estava na frente do Bezek o fim de semana inteiro, então foi um azar dos dois ali. Depois da etapa de hoje, né, em Le Mans, na França, foram 5 etapas concluídas. O líder ainda é o Bagnaia, com 94 pontos. Em segundo é o Bezek, da VR46, que é uma equipe satélite da Ducati. Equipe do Valentino Rossi, inclusive, com 93 pontos. Um ponto atrás, os dois estão juntinhos no campeonato. Em terceiro vem o Brad Binder, de KTM, com 81 pontos, ou seja, está 13 em relação ao Bagnaia. Aí em quarto vem o Martin, com 80. E em quinto vem o Zarco, com 66. Esse é o top 5. E só, assim, tipo, destaque. O resto é mais do mesmo, assim. Ok, beleza. Um top 5 acho que tá aceitável. E vamos falar de Indy agora. Vamos lá. Então, pessoal, a Indy, a gente teve esse fim de semana, né? O grande prêmio de Indianápolis. Uma coisa que eu achei interessante, que eu acho interessante comentar aqui com vocês, é que desde 2009, um piloto que ganha o GP da Indy não ganha as 500 milhas de Indianápolis, que vem logo em sequência, né? Pode ser que o Palu venha para tentar isso a primeira vez, já que ele já tentou ganhar a Indy 500 e não conseguiu em 2020, 2021, quando o Hélio Castro Neves ganhou e ele era o cara que estava para brigar. Então, vamos trazer uns comentários sobre essa corrida da Indy, que eu achei muito interessante. Primeiramente, falando do vencedor, que foi o Palu, que venceu essa corrida com mais de 15 segundos de vantagem. Para a Fórmula 1 é uma performance até normal, mas para os padrões da Indy é uma vitória muito dominante. Ele conseguiu pegar logo a primeira posição na largada, logo em cima do Lundgaard, e impôs um ritmo muito forte durante a corrida. Foi possível ver também que a McLaren ela ah, conseguiu se impor como uma equipe consistentemente na frente em relação às outras no campeonato, de um modo geral. A gente viu o Rossi e o Rosenqvist sempre brigando também ali no top 5, top 10, top 8. Não são pilotos mais de ficar lá em 15º sempre. E o Pato a gente nem precisa comentar, né? O Pato é o inimigo da vitória, o inimigo do P1, né? Não dá nem pra dizer que o Pato é inimigo número 1 da vitória, porque deve ter alguém na frente dele. Mas tipo, o Pato teve uma hora que ele assumiu a liderança simplesmente do nada, né? A corrida assim, mais ou menos, lá pra volta 42, 43. Tava o Lungard e o Palou brigando pela liderança virtual, porque tinha um pessoal na frente que não tinha parado ainda. Sim, E sim. do nada, o Pato aparece em primeiro, brigando com ele, com os dois, na frente dos dois. Mas aí deu no que deu, né? O Palou simplesmente engoliu ele e abriu 20 segundos de vantagem de vencer a corrida. Não, e o pior é que o Pato esse ano tem um carro para ser campeão. Ele não tem do que reclamar. A McLaren tem sido consistentemente
talvez a melhor equipe do Exatamente. grid, né? Exatamente. Esse ano. E desde 2021 para cá, eles têm evoluído muito bem nas estratégias, né? Se você pegar o campeonato de Também. 2021, 2022, o carro da McLaren sofria muito com os pneus duros, então a estratégia dependia muito da largada e do final ali mais ou menos, que é onde eles colocam o pneu macio, né? Que é onde dá amarelo e tal, todo mundo vai pro box. Mas agora é um carro que é consistente tanto com pneu macio quanto com pneu duro. É um carro que é estável, que não é muito nervoso na traseira, não é muito nervoso na frente. Então o Pato tem tudo para disputar o título. Tá tudo na mão dele. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu achei uma grande corrida também do Lundgaard. Tipo, ele foi o pole, não ganhou, claro, perdeu posições. Mas foi a primeira vez que ele chega no top 4 ou já pegou pódio esse ano? Ou já pegou pódio na carreira? Não, acho que não. Eu acho Na que carreira. ele não tem pódio, não. E assim, a equipe que ele tá é a equipe Reihal, né? Que apesar de ser uma Não equipe é? grande, uma equipe com estrutura, não vence Equipe nenhuma com corrida história. desde a Indy 500 2020 com o Takuma Sato. Então, É uma equipe histórica, não é uma equipe de ponta. É uma não, mas equipe tem bastante É. estrutura, assim. Apesar de que as melhores equipes hoje da Indy se resumem a quê? Andretti, A McLaren, a Penske, né? Andretti, A Meyer Shank. Meyershank. A Meyer que é fogo. Oxe, não, calma aí, eu tô lendo um negócio errado aqui. A Ganassi. Meyer É Shank. a Ganassi, Penske, Andretti e McLaren. Esse é o É. top 4. Essas são as 4 que você vai vencer em corridas. As outras fora disso daí é milagre você vencer. Máximo uma pole, etc. Enfim. O segundo lugar do Pato mostra uma temporada consistente dele. O problema é a vitória, mas ele tem sido consistente essa temporada. Ele foi P2 3 vezes em 5 corridas e no Alabama foi P4. Ele Porque só o foi errou McLaughlin e o Grosjean. Oi? em Long Beach, foi a única corrida que o Pato foi abaixo do esperado, que ele bateu. Tipo, Foi aquela que ele bateu com o Dixon, não foi? foi muito E depois ele bateu sozinho. A única corrida que ele realmente teve, assim, grande chance de vencer foi no Texas, né? Que ele tava lado a lado com o Neil Garden. E aí teve a amarela, faltando 2 pro final, acho que o Grosjean bateu. Mas teria vencido aquela corrida com certeza. Não, mas mesmo sem vencer, você vê que é um cara que chega no P2 praticamente consistentemente. E isso daí, se ele manter essa pegada até o final do ano, ele vai conseguir ser campeão. Não é possível que o Palu vai se manter nesse ritmo de vencer as corridas daqui pra frente e chegar no top 2. A Ganassi, mesmo sendo um carro de ponta, nessa temporada não tem sido brilhante igual foi em 2021. E é isso, acho que esses são os principais pontos, né? O Grosjean, que ainda assim fez uma corrida fraca, muito abaixo do esperado. Outro piloto também muito abaixo. Andretti que em si andou meio mal. Ao contrário do que foi ano passado, não é isso? Sim, ano passado o Hertha ganhou. A Andretti conseguiu andar muito abaixo. E é isso, vamos ver o que vocês vão falar agora, Gucci e Jeff. E outra coisa também, só para finalizar o que eu tô falando, é sobre os acidentes. O que é que vocês acharam também de quem causou cada acidente? Eu achei que o Stingray Robb, ele forçou demais ali naquele acidente. E o Kirkwood também pareceu que não aceitou a ultrapassagem do Will Power, foi na grama. Tentou fazer o que dava na grama, não dá para controlar e acabou acertando o Will Power. Sim. Mas queria saber a opinião de vocês também. Essa batida do Ray Robb, tipo, é totalmente culpa dele, né? O cara deixou pra frear 20 metros da tangência e deu no meio, né? Deu no meio de quem mesmo, não lembro. Do Malucas. Você não achou que o Malucas abriu demais e fechou demais aquela curva, não? Tipo, o Ray Robb, ele viu um gap pra poder entrar, um espaço ali pra poder se jogar e foi. E o Malucas veio fechar. Eu acho que era risco demais, porque ele sabia que o Malucas estava de olho na briga que tava tendo na frente dele, né? O Malucas estava de olho nos 2 carros que estavam lado a lado na frente dele, pra poder ver se ele conseguia pegar alguém ali. E aí o Ray Robb deu no meio, né? Eu acho que mesmo se ele tivesse abrido mais, no final da curva o Ray Robb tinha batido nele. Deu uma de Kvyat. Exatamente. Foi uma corrida, assim, não foi tão movimentada que nem a do ano passado, né? Que do ano passado teve chuva e tudo mais. Mas, vê assim, mostrou pra quem veio pra quê. Mostrou quem tá com a cabeça já nas 500 milhas. É um campeonato interessante. Falar em 500 milhas, a McLaren pode vir forte, né? Com o Pato, com o Tony, mas o Gucci. Então, a corrida foi realmente, não foi das mais movimentadas, vamos dizer assim, em pista. Foi uma corrida mais estratégica. Quem fez a melhor estratégia fez a estratégia funcionar. Realmente andou bem. Falou um exemplo, o Lundgaard talvez poderia ter sido pódio se não tivesse a estratégia oposta do Palou, por exemplo, que os dois, o Palou largou de macio e ele largou de duro. Tava a estratégia oposta ali no começo, então lá pro fim da prova
surtiu o resultado, obviamente. Ele não tinha carro para ganhar, mas o pódio talvez ele tinha. A questão do Lundgren também pareceu que o pneu macio deu meio que uma caída, não foi? Não sei. O que vocês Exatamente. acharam? Eu anotei aqui certamente não, é meio que por cima, assim, fazendo uma média, das voltas que o pneu macio do Lundgaard começava a desgastar muito. Assim, Foi interessante. o stint normal do pneu macio com esse carro era de 26 voltas, até de 20 a 26 voltas. Esse era o previsto pela Firestone para as equipes. O Lundgaard com 10 voltas já tinha que começar a falar com a equipe no rádio, que tinha que começar a ir pro box. Então ele teve que passar muito menos tempo com o pneu macio do que o resto do grid, entendeu? E aí foi isso, na volta 26, na volta 27, ele já teve que parar, enquanto o pessoal estava parando na volta 32, por exemplo, entendeu? E aí foi isso que acabou com a corrida dele, entendeu? Acabou o pneu, acabou a corrida. Acho que isso pode vir, isso vem muito também da equipe, né? Porque, tipo, na Fórmula 2, as equipes têm, os carros têm as mesmas especificações, mas até o consumo de pneu é diferente por conta do acerto, por conta O estilo de de toda a pilotagem. estratégia. Isso, do estilo de pilotagem também. Mas o Guti estava falando, Sim, e o Lundgren foi para mim, ele é um ótimo piloto, obviamente, na Fórmula 2 andou bem, menos em 2021, que foi bem abaixo, mas 2020, com um ano estreante, ele andou bem, ganhou corrida e pá. Aí mudou pra Fórmula Indy, na Indy ele se encontrou desde o primeiro quali dele na Indy, que inclusive foi em Indianápolis misto, essa mesma pista. Ele conseguiu um P4 no primeiro quali dele na categoria, tipo, você viu que ele casou com o carro, com a pista e etc. Ele gostou muito da Indy, tá pro seu segundo ano esse ano na Indy, né? Ano que vem, eu aposto não, eu espero que ele consiga uma vaga numa equipe de ponta, talvez na Ganassi, né? atenção, Ganassi. Carro 10 aí. Sim, carro 10, porque teoricamente o Palou já está assinado com a McLaren pro ano que vem, então vai abrir uma vaga na Ganassi. Pode abrir até duas vagas na Ganassi, porque o contrato do Ericsson vai até esse ano também. Talvez renove, é bem provável renovar, mas se não renovar, abrir duas vagas na Ganassi, ele pode ir para lá também. E o Lundgren pra mim é esse cara, tipo, ele já mostrou o resultado, P4 agora, né, em Indianápolis, já mostrou ano passado o resultado. E pra mim só falta uma equipe de ponta pra ele, porque querendo ou não, a Real é uma equipe estruturada, tem bastante história, mas não é uma equipe de ponta. Uma equipe bem abaixo, deve ser sexta melhor equipe, sétima por aí. E ele tá mostrando bom resultado esse ano. Tá no segundo ano. Vocês acham quem melhor? Ele, o Armstrong ou o Kirkwood? Entre os pilotos assim, da nova geração. Ah, o Kirkwood fácil, é porque o Kirkwood, ele é, vamos dizer assim, ele é um gênio. Você vê, depois vocês pegam a base dele, tanto na Indy Lights, o SF Pro 2000, etc. Ele dominou todas as categorias de base que ele correu, dominou. Tipo, ele ganhou. Não é que ele foi campeão difícil, foi campeão dominado, fácil, mesmo sendo estreante, etc. Tipo, dessa nova geração da idade dele, ele é o melhor, o Kirkwood. Aí vem o Armstrong, que vem da Europa, o Lundgren, o Wilot também vem da Europa e etc. Mas desses que você citou, o Kirkwood é o melhor. Agora, se formos fazer uma comparação justa, tem que pegar o Lundgren, o Armstrong e o Wilot, porque os três vieram da Europa, os três vieram da Fórmula 2. Aí se for fazer uma comparação justa, nesse momento da carreira, o Lundgren está melhor. Embora ele esteja numa equipe melhor que a do Wilot, porque a Juncos do Wilot realmente é uma das piores. Mas assim, Apesar de que o Armstrong também tá na primeira temporada de Indy, né? sim, Ele correu de Fórmula 2 ano passado sim. e tá na primeira temporada de Indy. Então é de se esperar. E ele não vai correr a temporada inteira. Ele vai Uhum. correr só os mistos. O oval vai ser o Sato que vai correr no lugar dele. E ele tá na melhor equipe, né? Ganassi é a melhor equipe atualmente, assim, constantemente lá na frente, assim, briga ali com Andretti, McLaren, etc. Penske. Beleza, então vamos só que. Jeff, tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que agora é só falar aqui pra vocês como é que tá a tabela do campeonato, né? É, Então, é isso. É isso. Próxima corrida pra. Na verdade, assim, próxima corrida não, né? Esse mês aqui, como é que vocês devem saber, o mês de maio é o mês principal da Fórmula Indy, onde tem as 500 milhas de Indianápolis. Na próxima semana a gente já vai ter a classificação para as 500 milhas. E esse fim de semana a gente teve o Grande Prêmio de Indianápolis misto, né? Então, ficar de olho aí, porque agora todo mundo está focando na classificação e na corrida mais importante do ano. Então vamos lá, vamos falar aqui da classificação. O Palou é o primeiro com 174 pontos, o Pato é o segundo com 168, o Ericsson veio logo atrás com 155, o Grosjean com Só uma coisa, 174. o Palou, o Pato e o Ericsson, eles estão
estavam embolados, né? Para quem não sabe, antes dessa etapa, o Ericsson era o líder e o Pato era o segundo. Exatamente. E agora o Pato conseguiu a proeza de passar o Ericsson, que estava em primeiro, e continuar em segundo, porque o Palou conseguiu passar os dois. O cara passou o primeiro colocado e assumiu a segunda colocação. O Pato é muito inimigo do P1, velho. É a característica principal dele. O McLaughlin veio logo atrás do Grosjean, né? O Grosjean com 134, o McLaughlin com 133 e o Newgarden com 131. Esses três bem colados, né? O Dixon com 127, o Will Power com 122, o Lundgaard com 111 e o Kirkwood fecha o top 10 com 108 pontos. Perfeito. Agora, vocês não estão achando que o Newgarden tá um pouco abaixo esse ano, um pouco irregular? Ele tá bem próximo ali até do quarto colocado, que é o Grosjean. Ele pular de sexto para quarto, ele precisa de 3 pontos. Mas tipo, ele foi mal na primeira corrida, ele ganhou no Texas. E não tem sido tipo um cara que vem brigando você não vê o Newgarden brigando na frente como ele brigava igual ano passado. Ano passado era muito mais constante você ver ele brigando na frente. A própria Penske, eu acho que deu uma decaída, porque o próprio Power, que é o atual campeão, não tá conseguindo todos esses resultados. Conseguiu um pódio só no ano. Tá? Realmente a Penske não tá nos melhores dias. Muito provavelmente. E pra quem não sabe, a Indy 500 ela vale pontuação dobrada, então acho que até o McLaughlin, se ganhar, ele pode assumir a liderança. Ou é do Dixon? Não, acho que o quê? A Indy 500 vale 50 pontos? Ou é 60? Vixe. Aí não sabe. É porque o sistema de pontuação americano, galera, antes de crucificarem, é muito complexo, tá? Ele é tipo assim, o cara que tem mais voltas liderado na corrida tem um certo tipo de ponto, o cara que ganhou tem outro tipo de ponto, volta mais rápida. E todo mundo pontua. Vai do primeiro ao último. Se eu não me engano, é 100 pontos mesmo, o vencedor da Indy 500. 100 pontos. Então, tipo assim, até o Armstrong, que tá em 17º, pode assumir a liderança. É desse nível. Então, ficar de olho aí. É isso mesmo, é 100 pontos. 100, 80, 70, 64, 60, por aí vai. O 25º colocado para baixo que faz 10 pontos na Indy 500. Então todo mundo faz ponto na Indy 500. Então, assim, existe a tabela da Fórmula Indy do campeonato antes da Indy 500 e depois, né? Dá pra dizer que é meio Não, durante, né, tipo, fora e durante a Indy 500, né? Porque 100 pontos, né? Muda tudo. 100 pontos. O Ericsson foi um postulante ao título ano passado por conta da Indy 500. E justamente só por causa dessa corrida. O sistema da Indy de pontuação é muito, vamos dizer assim, grande. Tanto que todos os pilotos pontuam, todos. Você pode terminar em último, você vai pontuar todas as posições da ponta. Mas ele é muito complexo porque tantas voltas, acho que 5 votos, eu acho, você lidera, você ganha um ponto a mais. É muito complexidade. É porque historicamente, desde a USAC, USAC e outras categorias americanas de alto nível, não era comum os pilotos correrem a temporada completa, né? Isso é muito coisa da Fórmula 1, muito coisa europeia. Então faz sentido, tipo, o último colocado fazer ponto porque ele participou, e não necessariamente ele vai participar de todas as corridas. Sim. Vem muito disso. Faz sentido. Isso também justifica o pessoal que, tipo assim, tá 8 voltas atrás e quer continuar na corrida. Que é justamente pra poder ganhar aquele pontinho, né? Exatamente, porque aí você, tipo, tá em último e fala, pô, eu posso só abandonar, ou é o que faria mais sentido pra você economizar carro e tudo mais, mas não, você ainda pode disputar pontos na corrida. Agora, quem abandona faz pontos? Acho que não, né? Não, quem abandona, 0 pontos. Beleza, então. Então faz sentido mesmo. Então, terminando o Indy, vamos dar sequência aqui. A gente agora vai falar um pouco da notícia que saiu essa semana do Ricardo, substituindo o De Vries. Já foi desmentida essa notícia, tá? Ele não estava em Faenza para fazer o ajuste do banco dele. Ele fez o ajuste do banco para AlphaTauri porque o Lawson, como corre na Super Fórmula, ele precisa estar pronto para substituir na AlphaTauri também. E, enfim, essa notícia não vai ser verdadeira, mas eu queria que vocês comentassem um pouco o que é que vocês achariam da possibilidade do Ricardo trocar pelo De Vries, se o Ricardo ainda é isso tudo, o que é que aconteceu com o Ricardo? Então, assim, o Ricardo, eu acho que no momento pode ser a melhor opção intermediária para esse carro da AlphaTauri, porque obviamente a Red Bull tá de olho no Lawson, mas não sei se ele tem experiência ainda para a Fórmula 1, né, que é o pináculo realmente do automobilismo.
Não sei se ele ainda tem culhão para isso. E o Ricardo vai testar. Vai testar, não sei se acha que é o carro da Red Bull mesmo. Vai fazer um teste com a Pirelli, né? Vai pegar um pouco de experiência com o estilo de pilotagem que o carro da Red Bull precisa. E vamos ver o que acontece, né? Eu acho que não é uma aposta assim para ele voltar para a Red Bull. Eu acho que é só um negócio intermediário. Pelo menos eu vejo que é assim. Eu não sei vocês. Entre o De Vries e o Lawson, né? Exatamente. Eu acho que é um intermediário entre o De Vries e o Lawson. Acho que o De Vries vai sair, ó, tá bem óbvio isso. E eles estão de olho no Lawson. Estão focando 100% nele. Você, Gucci. Então, pra mim, não faria o menor sentido colocar o Ricardo agora, porque, querendo ou não, a AlphaTauri é uma equipe para você colocar jovens pilotos que possivelmente no futuro poderão correr pela Red Bull, então não faria sentido você botar um experiente lá. Tanto que a AlphaTauri nunca foi de pegar um piloto mais de 30 anos e botar na equipe. Sempre foi jovens, independente. O Davis realmente tá andando mal esse ano. Mas ele tá evoluindo, cara. Na última corrida em Miami, ele já classificou na frente do Tsunoda. Beleza, ele fez Ele merda. terminou, né, a corrida, já evoluiu muito. Ele bateu no Norris na primeira curva. Beleza, foi erro dele. Mas, tipo, você tá mostrando que ele tá evoluindo. No começo do ano ele tava tomando, sei lá, meio segundo de Tsunoda. Em Miami ele já tá classificou na frente. E eu acho que o De Vries, eu acho que ele não cai esse ano. Eu acho que eles ainda vão. Tipo, se ele só cai se ele bater toda a corrida. Aí talvez ele caia. Mas por resultado eu acho que ele não cai, porque a AlphaTauri também não é um carro bom. Convenhamos. Ele também é estreante. Vindo da Fórmula E, que é um carro totalmente diferente de Fórmula 1. Não tem nem comparação. E eu acho que ele fica até o fim do ano, mas se fosse para trocar ele, eu colocaria o Lawson, porque é o piloto jovem da Red Bull, o melhor atualmente da Red Bull jovem. Tem o Yuasa, mas o Yuasa não tem os pontos da superlicença, tá? Faltam acho que 6 pontos para ele. O Hauger também é um piloto bom, né? Você acha o Lawson melhor que o Hauger? O Lawson, no momento sim. No momento acho que sim, porque o Hauger ele é bom, mas ele não tá preparado. Você vê que ele comete muitos erros bobos, igual em Baku, por exemplo, que ele bateu Nossa, sozinho. foi sozinho. Ele é bom, é um piloto bom. De talento, talvez seja melhor que o Lawson, mas no momento o Lawson tá mais bem preparado. Tanto que o Lawson foi terceiro na Fórmula 2 ano passado, mesmo sendo bem inconsistente, ele conseguiu ser terceiro. Esse ano foi pra Super Fórmula, já ganhou corrida, tá disputando o título lá no primeiro ano, numa categoria toda nova. Então o Lawson, ele é um cara. Ele foi pole, não? Acho Ele que ele não ganhou ainda, não. Não, ele ganhou esse ano. Ele ganhou a primeira corrida dele na Super Fórmula, ele Primeira ganhou. corrida ele venceu. Lá em Fuji, eu acho, né? Aham, em Fuji. Ele venceu. E tinha ritmo pra vencer a segunda, mas ele foi punido e etc. O Lawson é de todos os pilotos da academia da Red Bull no momento, dos jovens, ele é o melhor. Tanto, talvez não em talento, mas na questão de adaptação. Você vê que toda categoria que o Lawson correu, ele ganhou corrida. É verdade. Primeira corrida dele na Fórmula 2, ele venceu em 2021. Primeira corrida, primeira largada dele, ele venceu. Na Super Fórmula, a primeira corrida dele, ele venceu a DTM. A primeira corrida dele, ele venceu o DTM, que é um carro de GT, totalmente diferente de Fórmula. Tipo, ele é um cara, pode não ser o maior talento, mas ele é um cara que bota ele no carro, ele vai andar bem, em qualquer carro. Ele é um cara versátil, vamos dizer assim. Anda bem em tudo. Não é nunca um piloto para ser o segundo piloto da Red Bull, né? Então, por exemplo, pra mim, ano passado ele fez 3 treino livre, ele fez 2 com a AlphaTauri, um Spa no México, um Spa aí no México, fez um treino livre com a Red Bull, em Abu Dhabi. E ali, pra mim, não ficou dúvidas que ele realmente merece Fórmula 1. Se ele for na Fórmula 1, ele não vai andar mal. Eu acho que ele andaria melhor que o De Vries. Tanto que ano passado em Abu Dhabi, no treino livre 1 que ele fez com a Red Bull, ele ficou a 2 décimos do Pérez. Beleza, que provavelmente ele tava com um tanque com menos combustível, potência no máximo. Mas, porra, você ficar 2 décimos do titular da equipe é um baita resultado. Primeira vez dele na Red Bull, inclusive. Não era a primeira vez dele no Fórmula 1, mas era a primeira vez dele na Red Bull, na equipe Red Bull. Sim, 2 décimos do piloto titular é um baita resultado. Eu acho, pelo menos. muito, muito mesmo. Eu achei que talvez o Ricardo indo para uma AlphaTauri para ensaiar uma subida para Red Bull ano que vem faria sentido para mim, porque é um piloto bom, é um piloto que, na minha opinião, é mais talentoso do que o Checo Pérez e seria um melhor companheiro de equipe para o Max, até para a Red Bull em situação de que precise brigar pelo campeonato de construtores. 2021, talvez a Red Bull não ganhou construtores por mais falta do Pérez mesmo, entendeu? Acho que algumas, tipo Monza, por exemplo, enfim, outras corridas que ele ficou atrás do Bottas e poderia tentar alguma briga pela vitória.
Ele, pela vitória não, mas por bons pontos, ele acabou decepcionando. Alguns qualis também que ele largou lá do final, ou largava, fazia um quali ruim. E isso custava muitos pontos para a equipe. E numa situação onde que a Red Bull, no futuro talvez próximo, precise brigar pelo campeonato, eu acho fundamental que ela tenha um segundo piloto bom, melhor do que o Pérez. Eu acredito que esse cara é o Ricardo. Eu não acredito que ele tenha esquecido de pilotar. Então, para mim, faria sentido, sei lá, deixar ele no AlphaTauri para fazer um teste como ele está na Fórmula 1 de verdade, com um carro com uma filosofia completamente diferente, com um ambiente diferente do que ele estava na McLaren, para ver em que nível ele está e para ver se ele é o cara que pode realmente voltar para a Red Bull. Acredito que nesse sentido faria sentido, sim, mas acredito que não é esse o caso. Então, para mim, eu já substituí o De Vries pelo Lawson na metade do campeonato, assim como o Guti, e em questão de talento e prospectar o futuro, mas na situação De Vries, Ricardo, só faria sentido no caso que eu falei. A gente vai agora finalizar falando um pouco do IMSA, né? E da Moto 3 e Moto 2, não sei se vocês têm alguma coisa para falar. Não, acho que já podemos prosseguir já. Então, vamos lá. Você vai falar do IMSA, Jeff? Eu acho que é isso, né? Depois a gente fala de Moto 2 e Moto 3. Então vamos lá, esse fim de semana, antes de começar, tá? A gente queria deixar claro que a gente tá gravando esse podcast antes da corrida da IMSA, tá? Que vai ser lá em Laguna Antes e Seca. um pouco durante. A gente viu o quê? Antes e um pouco durante a corrida, né? Agora já começou agora. Exatamente. Começou há uns 6 minutos aqui, agora é 4h06 no horário que a gente tá gravando. E vai ser 2 horas e 40 minutos de corrida agora aqui em Laguna Seca. É a primeira vez que a IMSA tá voltando para Laguna Seca desde 1993. Então, desde 93, a principal categoria de prototipo não corre em Laguna Seca. Quando correu, não foi uma corrida assim tão animada, só 2 pilotos terminaram na mesma volta. Mas vamos ver, né? O regulamento hoje em dia é totalmente diferente. A Porsche e a Acura estão pau a pau, assim, a diferença de por volta não passa de 1 décimo, 2 décimos. São pilotos muito competentes nas duas equipes. A Cadillac também está de olho lá na frente, na classificação ficou acho que 4 décimos atrás, coisa do tipo. E depois dessa corrida a gente só vai ter na IMSA às 6 horas de Watkins Glen, que vai ser no dia 25 de junho. Então, um mês aí de IMSA sem ter corrida. E antes dessa corrida de Watkins Glen vai ter as 24 horas de Le Mans, edição centenária. Então, depois dessa corrida aqui, o foco totalmente da comunidade de Endurance vai ser para as 24 horas de Le Mans. Não tem muito o que falar, a gente não viu a corrida ainda na classificação aqui do campeonato. A Porsche e a Cadillac estão pau a pau, tá 955 para a Porsche, a 954 para a Cadillac. Então, o que acontecer aqui vai definir a reta final do campeonato. Acho que depois de Laguna Seca só tem, deixa eu ver aqui, Watkins Glen, Canadá e mais umas 3 ou 4 corridas. Então, na verdade, a gente está aí na metade do campeonato, né? Tá bem disputado. Logo depois da Porsche da Cadillac, a gente tem a Acura com 935 pontos e também um ponto atrás a BMW. Então tá realmente muito disputado, a gente não sabe o que pode acontecer. As duas Porsches na primeira fila, deve ter largado agora, a gente não tá vendo a corrida. Mas é isso aí, vamos ver o que acontece. E depois disso aqui o foco é Le Mans. O que o Brasil quer saber e o Nasser, né? O Nasser ele corre na Porsche no carro número 5, não é isso? O carro número... Ele foi o pole ontem. Foi o pole, né? Ele tá pole hoje. Então é isso, a gente não tá vendo a corrida, né? Depois Se do podcast a gente nenhuma posta tragédia, ele tá na frente. Depois aqui da corrida a gente posta lá no Instagram, né? A gente atualiza vocês. Sim. Então, O Guti vai falar da Moto 3 e Moto 2? Moto 3 e Moto 2 só fala o resultado mesmo. É o Tony Arbolino, que tá no terceiro ano dele de Moto 2. É o líder do campeonato, depois de vencer hoje. 99 pontos. E atrás vem o Pedro Acosta, Pedro Acosta, talvez, dos últimos anos. Talvez não, com certeza é o maior talento assim da geração dele. Ele tem apenas 18 anos. Foi campeão estreante da Moto 3 em 2021. Ano passado foi quinto na Moto 2 e esse ano vem lutar pelo título e tá lutando, obviamente. Tá em segundo com 25 pontos atrás, mas foi porque ele caiu hoje. Hoje ele estava em segundo, atrás do Arbolino. Infelizmente ele cometeu um erro, caiu. Aí, como os dois chegaram para Le Mans empatados nos pontos, eles estavam empatados. É como o Arbolino ganhou. Ele abandonou o Arbolino, abriu 25 pontos de vantagem. Aí em terceiro vem o Alonso Lopes, que é outro espanhol, tem 1 pontos. E em quarto, o Felipe Salak, pontos. E em quinto, o Aaron Canet com 52. Esse é o top 5 da Moto 2. Aí pulando para a Moto 3. A
A gente tem o líder do campeonato, o Daniel Olgato, que está no segundo ano de Moto3, é um outro espanhol também, com 84 pontos. Em segundo vem o Ivan Ortolá, que é outro espanhol também, acho que deve estar no terceiro ano, quarto ano de Moto3 já. Tá com 63 pontos, tá com 21 atrás do Olgado. Aí em terceiro vem o Jaume Maziá, que é outro espanhol também, com 63 pontos também. E em quarto vem o nosso brasileiro Diogo Moreira, tá com 55 pontos. Ele que, infelizmente, hoje ele caiu. Tava ali na sexta posição, sétimo. Tava ali no grupo da frente que lutava pelos pódios. Caiu assim numa batida bem estranha, né? Sim, ele caiu sozinho perto da última chicane antes da linha de chegada. Ele deu uma traseirada, a moto escorregou, ele deu uma traseirada e caiu. Foi bem estranho. E, tipo, durante a prova você vê que ele não tava bem, que ele largou em segundo. Tava no começo da prova ali em segundo, terceiro, e Sim. depois Foi na caindo, metade do, caiu, tava em sexto já. na metade do final para a prova ele foi perdendo muito rendimento, ele não estava confortável na moto, tanto que ele até caiu depois e abandonou. Ele era vice-líder do campeonato, 4 pontos atrás do Olgado, mas depois da queda de hoje ele não pontuou e o Olgado fez 25, então o Olgado abriu bastante dele. Sabotaram o garoto. E para fechar em Sabotaram. quinto, o Xavier Artigas com 50 pontos. Esse é o top 5 da Moto 3. Bom, é só assim, antes de terminar, eu queria dar ênfase assim. Teve uma batida muito forte na Moto 2 hoje. Eu não sei quem ficou envolvido, mas foram 3 motos, não foi isso? Foi o. Deixa eu ver aqui, se eu não me engano. Foi uma batida muito forte, foi ali na curva 4, eu acho. Ele saindo. Teve uma batida muito forte. Teve gente que capotou, deu 7 giros lá. Se eu não me engano, foi o Aron Canet, o Albert Arenas e o Manuel Gonzalez. Eles não largaram, porque depois dessa batida, obviamente, deu bandeira vermelha. Aí teve uma nova relargada e esses 3 não relargaram. Então, certamente foram eles que. E nessa mesma volta, acho que 3 curvas antes, teve a batida do Lewis, né? Foi uma volta muito caótica essa segunda volta. Foi na segunda volta a batida. O Lewis estava, acho que em segundo ou terceiro, ele que largou na pole. Ele caiu sozinho na primeira curva, que é uma curva. É uma curva assim pra direita e depois vem a chicane. Então, tipo, era perigoso ele cair ali, porque a moto podia passar reto na chicane e acertar alguém, mas graças a Deus não aconteceu isso. Então, foi uma corrida caótica no começo, mas depois foi bem morna. Ele aproveitou essa bandeira vermelha e quase que voltou pra corrida ainda, né? Quase que conseguiu voltar pra corrida. Se eu não me engano, ele voltou pra corrida. Voltou, só que ele teve que largar de último, né? Porque ele era o pole, deu bandeira vermelha, mas ele teve que largar de último, foi 15º ainda. Pontuou. A corrida foi encurtada, né? E era pra ser 22 voltas, foram só 14. E foi isso. Só uma coisa que eu queria trazer, acho que a gente pode fazer isso em todo final de podcast, que é, como a gente falou hoje de MotoGP e Indy, como a próxima corrida da MotoGP em Mugello e a próxima em Indy 500, a gente pode falar quem a gente acha que vai vencer, né? A próxima corrida. Tipo uma apostazinha. Uma boa. São 2 corridas totalmente previsíveis, né? Eu acho, deixa eu começar, depois o Jeff e o Gucci. Pra Indy 500, minha aposta vai ser o Pato, tá? Acho que ele vai conseguir dar a volta por cima e conseguir vencer a primeira. E aí ele dispara no campeonato. A depender do segundo. E quem eu acho que vai ganhar na MotoGP a próxima corrida vai ser o Marc Marques, tá? Vai voltar, vai chorar, vai todo mundo se emocionar. E é isso. Então, pra mim, eu acho que na MotoGP o Bagnaia vai ganhar. Pra mim, tem a melhor moto. Ganhou lá ano passado, se eu não me engano, em Mugello. Vai ganhar, né? Piloto da casa e etc. Tem a melhor moto, a moto do ano. Pra mim, ele vai ganhar. Vamos dizer assim, compensar o erro dele de hoje. Vai ganhar de novo. Na Indy 500. Eu vou torcer, obviamente, pelos brasileiros, pelo Tony na McLaren e pelo Hélio na Meyer-Shank, mas na minha humilde opinião, quem vai ganhar vai ser o Dixon. Eu acho. Nossa, isso aí, hein? Olha Seria aí. incrível. Não, cala a boca. Moços, presta atenção. Essa Indy 500 tá na mão do Pato. Eu vou jogar isso aqui na cara de vocês. Essa Indy 500 tá na mão do Pato. Fala isso há uns 3 anos, né? Tudo bem, mas assim... ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Se ele não ganhar, eu devo R$50 pra vocês dois. Meu Deus, R$50 mais rico. Beleza, ótimo. Olha que eu não tenho Pix, tá? Mas ele vai ganhar. Esqueci que você é homem das cavernas, você não tem Pix, cara não tem Pix. O cara é um Neandertal, velho. Calma aí. A MotoGP eu não sei, né? Tipo assim, esse foi o grande prêmio 1000 da MotoGP, mas foi o primeiro que eu assisti. Então, sei lá, agora que conversando aqui eu entendo um pouco mais, né?
Eu. Pega o exemplo do que você assistiu hoje. Os pilotos estão na frente. Quem que você acha que pode ter chance lá? Putz, cara, sei lá. O Ó, Miller lembra. só cai, né? Jack Miller só Lembra. cai. Ó, lembra? Mugello é pista de alta. Muita reta, muita curva de alta. A Ducati é o quê? Uma moto de reta. O Bagnetta da Ducati? O banhar é da Ducati. Obviamente a Ducati vai dominar o fim de semana. Ah, Isso aí então é isso aí. Minha aposta então é Pato Ward e Bagnaia. Bagnaia, sei lá como é que pronuncia o nome desse doido. Olha lá, ninguém apostou no Bezek, né? Eu não acho que ele vai vencer, não. Então é isso aí. Pode talvez, mas vencer, não. Então pronto, agradecer a todo mundo que assistiu viu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem no YouTube. E é isso. Sigam aí a gente nas redes sociais do podcast F1. E até a próxima. Até o próximo domingo. Falou. Falou a todos.